Olá a todos e todas, professor Yuri Schneider novamente aqui com vocês. Um prazer sempre poder retornar e trabalhar com vocês aí as matérias que podem cair no teu concurso, né? Agora aqui no canal Professor Yuri Schneider no YouTube, certo? Peço que você se inscreva, que você compartilhe, que aperte aí o sininho, né? E faça nessa gentileza de poder compartilhar o que nós estamos aqui trabalhando, para que as pessoas possam conhecer também o canal. Também peço que você entre lá nas redes sociais do professor Yuri, que é a rede do Instagram, né, o canal do Instagram, que é no caso, professor Yuri Schneider, né, que lá está na plataforma do Instagram e que lá você pode me acompanhar, onde eu coloco dicas e também falo sobre outros assuntos ligados aos concursos e ao direito administrativo em geral, certo? Então vamos começar na nossa terceira videoaula a respeito do Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 10.098/94, certo? Que cai nesta próxima prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é dia 23 e 30, na prova de técnico e analista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a terceira videoaula, e nós estamos tratando aí a respeito do Estatuto, né? E se nós olhamos ali o Estatuto, nós já falamos sobre o artigo 2º até o artigo 10 na primeira videoaula. Na segunda videoaula falamos sobre o artigo 16 até o artigo 27. E nessa terceira aula nós vamos falar sobre alguns artigos do regime disciplinar, que é o 177 e o 178, certo? Mas antes, eu coloco ali na tela, você pode enxergar, certo? E vou colocar também ali na parte, nos comentários desse vídeo, vou colocar ali também o link, né, o endereço correto para você ter acesso à Lei 10.098 mais atualizada, né, gente? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes a pessoa está procurando a pessoa de fora do estado do Rio Grande do Sul, ou então é do estado, mas está começando a estudar para concurso agora, né? Não tem muita esta informação, e aí daqui a pouco coloca lá Lei 10.098/94 e pega um site que te leva para uma lei original, digamos assim, sem as modificações, sem as últimas atualizações. Então, por isso que o professor coloca aí na sua tela, né? E depois vou tratar, né, de colocar ali também na descrição desse vídeo o link correto para que você não tenha esse problema. Certo, gente? Então vamos começar a olhar aí a nossa lei, vamos começar a falar sobre ela. Agora, sobre os deveres do servidor, nós temos aí o artigo 177. Então me acompanha aí. São deveres do servidor. Muito cai em prova isso, né, gente? Muito cai em prova quando eles pedem a Lei 10.098 e pedem esse artigo, muito cai em prova. São feitas questões de diversas maneiras para saber se você memorizou. Então, são deveres do servidor público. E aí nós temos ali, ó, ser assíduo e pontual ao serviço. Qual cenário poderia ser apresentado numa questão para ti? O prof coloca ali, né? Então, o servidor do protocolo que abre lá o guichê às 8 horas da manhã, né? E aí? Então, veja,
o servidor poderia chegar, no caso, lá pelas tantas, às 10 minutos antes, liga o sistema, confere senhas, está pronto no horário. Num regime híbrido, ele acessa o ponto eletrônico, o sistema no início da jornada, sem atrasos, não é verdade? Certo? Então, veja que nós temos aí a forma correta. Então, ele poderia formular uma questão trabalhando com a ideia correta. Qual seria o incorreto para estar em desacordo com o inciso primeiro, no caso, Costuma chegar 8h10, porque o ônibus atrasa, sempre com a desculpa de que o ônibus atrasa, Deixando a fila se formar na repartição. Então, eu coloco de propósito assim, porque é assim que ele vai colocar na prova para você. É isso que você não pode esquecer. É dessa maneira que o examinador da banca, se ele perguntar para você de uma forma um pouquinho mais sofisticada, ele vai contar uma história, certo? E vai querer saber se você memorizou lá o artigo 177, inciso 1º. Então, eu vou fazer isso com todos os incisos para que você não se atrapalhe, digamos assim, certo? Ok? E aí, temos lá o inciso 1, ser assíduo e pontual ao serviço, certo? Depois, olha aí, tratar com urbanidade as partes sem preferências pessoais. Qual é o cenário que pode ser apresentado numa questão? Então, chegam lá no balcão, ele vai te contar uma história, pode te contar uma história na prova dizendo, chegou lá no balcão um cidadão comum e um afilhado do prefeito, um afilhado lá pelas tantas do governador, no caso, já que é uma lei estadual, do governador. Ok? Qual é o correto, Se estiver assim na prova, atende por ordem de chegada, linguagem clara e respeitosa, sem atalhos para esse conhecido, ok? Então esse seria o correto. Qual é o cenário incorreto que lá pelas tantas ele pode formular na prova para ver se você memorizou e que estaria errado e estaria afrontando a postura do servidor estadual, estaria afrontando o inciso 2, que é tratar com urbanidade as partes sem preferências pessoais? Bom, o incorreto ele poderia colocar lá, dar uma furada na fila para o amigo do chefe, para o amigo do governador, ok? Então tem que cuidar isso, estaria ele rompendo com o inciso 2. Um outro cenário que poderia ser apresentado na questão, Nós poderíamos ter lá o cenário exposto ali, para você, nesse segundo cenário que eu trago para você ali, O usuário ele chega de forma nervosa, com voz alterada. Qual seria o correto? E se por um acaso ele colocasse assim na tua prova, você teria que colocar que está correto em acordo com o inciso 2. Fala com calma, valida ali a frustração, entende a preocupação da pessoa, explica os prazos, oferece alternativa. Então, se ele coloca isso na prova, você vai ter que dizer, isso daí é tratar com urbanidade as partes, Esse é tratamento com urbanidade. Mas ele pode colocar um cenário errado lá na tua prova para ver se você gravou isso também. Qual é o errado que estaria ligado ao inciso 2? Responder na mesma altura, ironizar, Isso não é tratar com urbanidade as partes, digamos assim, certo? Então, tomando cuidado nesse aspecto, nós temos aí o inciso 2, certo? Perdão. Aí nós temos ali o inciso 3, O inciso 3. O que nós teríamos ali no inciso 3, digamos, da Lei 10.098? Desempenhar com zelo e presteza os encargos dentro das atribuições, Qual cenário pode ser apresentado, digamos assim? Qual cenário poderia ser apresentado para você?
lá na prova, né? Então, digamos que ele faça, formule na tua prova um pedido urgente de certidão para ingresso em benefício social com prazo fatal, certo? Para amanhã, ok? Ele monta isso na prova porque ele quer saber de você se você memorizou, então, o inciso 3, certo? Qual é o correto, gente? Ele pode colocar na prova uma saída correta, certo? Pode colocar o cenário. Qual o correto? Ele pode colocar lá na prova assim, não, ele verifica o servidor, ele vai verificar o checklist, prioriza o trâmite, confere dados e entrega no mesmo dia, sem pular etapas legais, certo? Então, é isso que estaria no caso como cenário correto, né? Como cenário correto. Agora, qual seria o incorreto, né? Empurra para um outro setor, sem verificar se pode resolver, perde o prazo por desatenção. Então, veja que ele pode fazer isso de propósito na prova para ver se você memorizou o inciso 3, certo? Ele vai contar uma historinha, vai trazer um cenário correto ou incorreto para ver se você memorizou o que é um dever do servidor, desempenhar com zelo e presteza, no caso, os encargos dentro das atribuições. Vamos continuar, então. Qual é o próximo que seria ali, né? O inciso 4. Ser leal às instituições que servir. Como é que ele poderia colocar lá na tua prova como um exemplo, né? Qual o cenário que poderia ser apresentado numa questão? Então, vamos lá. Digamos que ele coloque alguma coisa sobre redes sociais, né? Que está muito em voga neste momento. Por isso que o professor colocou aí como exemplo para você. Qual o correto que ele poderia colocar lá na tua prova para ver se você memorizou o inciso 4? Então, ao cometer lá uma decisão, né, ao comentar, perdão, uma decisão do órgão, o servidor adota um tom institucional, evita expor informações internas, usa canais oficiais para críticas, certo? Seria o correto, né? Então, ele evita expor informações internas e usa canais oficiais para críticas. Depois, incorreto, publicar vazamentos, ridicularizar políticas públicas, associar a imagem do órgão à campanha eleitoral. Isso tudo seria uma deslealdade à instituição. Um outro cenário que poderia ser colocado lá na tua prova e que ele poderia tentar fazer um exemplo para ver se você memorizou o inciso 4, que é ser leal às instituições a que servir. Então, em um evento externo, perguntam sobre a falha recente no órgão, né? E aí, o que acontece lá? Você coloca, né? Ele coloca na prova para tentar te pegar. O órgão está apurando os canais de atendimento, estão abertos, né? E cumpriremos as normas. Isso é uma forma que tu diz para as pessoas de uma maneira que tu mostra lealdade à instituição que tu trabalha. Agora, como seria uma forma de deslealdade, né? Tu fala para as pessoas, aquilo lá é um caos, ninguém trabalha naquilo lá, né? Então, isso aí, colocado na prova, né? Dizendo que o servidor fez isso, então ele estaria rompendo um dever, o inciso 4, ser leal às instituições a que servir, certo? E ali agora, o inciso 5, né? O inciso 5. Observar normas legais e regulamentares. Qual cenário poderia ser apresentado na questão, né, para vocês? Então vamos lá. Digamos, o servidor está recebendo diárias, passagens, né? E aí, o que seria correto? O que ele poderia colocar lá como correto para você dizer que está correto porque ele está atendendo a um dever do 177. Ele solicita autorização prévia, segue a tabela, né, dos valores, presta contas no prazo com notas fiscais. Então, se ele coloca isso na prova, ele quer saber se você memorizou observar normas legais e regulamentares, com base nas diárias, né? O que seria incorreto e ele poderia lá fazer de propósito, no caso, para tentar te pegar, né? O servidor compra passagem sem autorização,
porque era urgente, sempre com aquela desculpa, era urgente, por isso que eu comprei antes, pede reembolso depois, né? Isso aí estaria talvez em desacordo. Então ele conta uma história de propósito para ver se você memorizou isso. Uma outra história que nós temos ali, né, gente? Agora ligada à LGPD, a Lei de Acesso à Informação. Então, digamos que ele faça lá, né? Que ele trabalhe em cima disso, que ele faça uma questão um pouco mais sofisticada, principalmente aí para os nossos alunos, né, que estão estudando para o analista. Então, veja, lá pelas tantas ele chega e fala, né, sobre LGPD e Lei de Acesso à Informação, o que seria o correto para mostrar que a pessoa está atendendo às normas legais e regulamentares, atendendo o princípio da legalidade, né, o princípio da legalidade administrativa. Então, nós temos ali, ó, ao fornecer informação, checa a base legal, protege dados pessoais sensíveis, né? O que seria o incorreto, né, que o professor coloca ali para você, ó? Envia uma planilha com CPF, endereço de munícipes, ou então o de alguém, de algum órgão do Estado, por e-mail, né? E isso é um e-mail aberto, então ele pode fazer isso, né? Lá pelas tantas ele pode trabalhar com essa situação. Ele cria ali dizendo que você não respeitou dados, né? E aí, né, coisas que estavam previstas numa lei de acesso à informação, e aí você estaria descumprindo esse inciso 5º, né, do artigo 177, ok? O inciso 6, cumprir ordens, no caso, superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Qual é o cenário que pode ele fazer lá na tua questão de prova? Então, vamos lá. Um chefe, ele pede para atualizar a data, né? Entre aspas, ali eu coloco, atualiza a data aí de um documento para aparentar que foi cumprido dentro do prazo, né? Dentro do prazo, certo? Então, o que poderia ser colocado lá, né? O chefe pede de propósito para o servidor fazer uma coisinha errada, né? E o que seria certo o servidor fazer, né, gente? Recusa, né? Recusa respeitosamente, solicita que ele peça isso por escrito, aponta a ilegalidade, sugere uma alternativa legal, né? Por exemplo, registrar o atraso e justificar, ok? Então aí você estaria em acordo com o inciso 6, né? Porque é uma ordem manifestamente legal e tu está saindo de uma forma, né, muito bem, digamos assim, daquela situação, né? Agora, o que seria o incorreto, né? Aí ele fala lá, não, só desta vez, hein, chefe? Vou fazer porque tu tá me pedindo, mas é só desta vez. E altera a data, né? Que legal. Tanto o chefe quanto o servidor, no caso, estão fazendo coisas erradas, podem responder por isso, e mesmo que tu tenha que cumprir ordens superiores, você não precisa as cumprir quando manifestamente ilegal. Certo, gente? Continuando, nós temos ali agora, né, um outro cenário do inciso 6, né? Outro cenário que poderia ser apresentado lá na tua prova, ok? E aí, nós temos ali, ó, gente, nós temos um outro cenário. Fracionamento de compras para fugir da licitação, né? Então a pessoa vai lá e começa a misturar, começa em desacordo, inclusive, com a nova lei de licitações. Qual seria correto, né? Lá pelas tantas, o chefe manda você fazer isso e você pode questionar, né? Registra um parecer técnico ou consulta a assessoria jurídica, o controle interno. Isso seria o correto, né? Então, para minha segurança e do órgão, peço que essa orientação venha formalizada, antecipo que há um risco de ilegalidade. Então, você consegue notar que realmente há uma saída, né, para não cumprir uma ordem que é manifestamente ilegal. Certo, gente? Então, aí está a jogada, isso que pode ser construído lá na tua prova, se por um acaso ele quiser te pegar aí para você sair
na tangente, mas ele pode criar isso na tua prova, certo? Temos agora o inciso 7. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. O que poderia aparecer lá na tua prova como uma questão que ele poderia formular, né? E o Yuri está fazendo isso de propósito para você aí, porque é assim que realmente pode cair na tua prova, né? Ele formulando hipóteses para ver se você apresenta para ele a tua memória, certo? Do que está nos incisos. Então, o que está lá, né? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Vamos lá. Qual o cenário que pode ser apresentado, né? Vem lá um brinde de fornecedor, um brinde caro de um fornecedor da administração pública, né? Qual o correto que ele poderia apontar lá na prova? Seria uma postura correta, de acordo com o inciso 7. Seguir a política de brindes do órgão, ou seja, geralmente recusar ou encaminhar para o patrimônio, certo? Para a comissão, dizer que o fornecedor fez isso, certo? Esse seria o correto, né? Agora, qual seria o incorreto? Aceitar hospedagem em resort para conhecer melhor o produto. Com certeza, gente, ele está querendo te pegar lá na prova para ver se você memorizou esse inciso 7, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, certo? Bom, mais um cenário que a gente poderia ali apresentar, né? Qual o cenário, outro cenário que poderia para o inciso 7, que se fala em moralidade administrativa, nós temos que pensar nisso, né? Eles podem fazer bastante questões de prova sobre isso, né? Então, um outro cenário, usando bens públicos, né? O uso de bens públicos lá pelas tantas. Então, qual o cenário correto que poderia ser apresentado lá na tua prova? Né? Tá, fala sobre usar bens públicos e aí ele coloca assim, ó, que o certo seria, ou coloca uma postura certa, né? O computador, o carro oficial sendo usado pelo servidor exclusivamente para o serviço, com o registro que está usando, a hora de saída, a hora de volta, qualquer avaria que tiver lá pelas tantas no veículo, né? Isso seria atuar com moralidade, né, gente? Agora o incorreto, né? Levar a impressora do órgão para casa no final de semana, né? Com certeza isso seria afrontar a moralidade administrativa, certo? Então veja aí que nós temos a possibilidade mais um exemplo de como poderia cair na tua prova, certo? Ok? Bom, continuando, inciso 8º, né? Ali no inciso 8º ele diz, atender com presteza. Então ali no inciso 8º ele diz, né? Atender com presteza o público em geral, prestando informações ao alcance, ressalvadas as protegidas por sigilo, certo? Qual é o cenário que ele pode te apresentar lá na prova para ver se tu memorizou? Né? Quanto à letra A, né? Porque o inciso 8º tem mais algumas alíneas. Então, quanto à letra A, atender com presteza o público em geral, prestando informações ao alcance, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, qual o cenário, né? Então, o cidadão pede andamento do processo, qual seria o correto que ele poderia apresentar na prova, e tu deveria dizer que está correto conforme o inciso 8º, letra A. Bom, ele informa o número, fase, prazo estimado, canal oficial para acompanhamento, omite dados protegidos, certo? E qual seria o incorreto, né, gente? Não sei. A pessoa chega lá e diz, não sei do que o senhor está falando, não sei lhe informar. Ou então ele revela dados pessoais de terceiros. De certa forma, isso está em total desacordo com a letra A, né, o inciso 8º, letra A, ali que nós estamos olhando, ok? Então, teríamos aí um exemplo já da letra A, do inciso 8º. Já na letra B, você pode me acompanhar aí na tela, atender com presteza também a expedição de certidões para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. Qual o cenário, né, que ele poderia te apresentar lá na tua prova? Né? Qual o cenário que ele poderia fazer lá na questão de prova para tentar ver se você memorizou a letra B, no caso, né? Então, um ex-servidor solicita uma certidão de tempo de serviço, tá bom? Qual o correto? O correto seria o servidor estadual
ele confere os assentamentos, emite certidão no prazo regulamentar, ok? Orienta sobre a retirada e o recebimento. Agora, ele pode colocar também que o servidor ele fez uma coisa incorreta. E o que seria o incorreto, né, gente? O que seria o incorreto nesse ponto? Exigir documentos desnecessários para ganhar tempo, né? Fazer de propósito ali, né, para atrapalhar a vida daquele que está pedindo uma certidão, certo? Então ele pode contar uma história nesse sentido para ver se você vai colocar que isso está correto ou incorreto, e se estiver, no caso, incorreto, né, incorreto com base no quê? Daí ele vai te pedir lá para tu anotar na questão da prova aquela parte do inciso 8º, letra B, ok? Certo? Bom, temos depois a letra C, né? Também atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. Qual cenário, né? Qual cenário poderia ser apresentado para você, né? Então, digamos, a Procuradoria solicita documentos para contestar uma ação judicial. E aí, né, gente? Bom, o correto seria responder no prazo, de forma completa, né? Com autorização, quando necessário, né? Obviamente, né? Então, tu pede para a tua chefia, diz que está acontecendo, ele vai contar a história lá dizendo que aconteceu isso, que o servidor falou com a chefia e imediatamente mandou o documento. Está em acordo ou desacordo com a lei? Está de acordo com a lei, letra C do inciso 8º, né? E qual seria o incorreto, né? Ignorar, enviar parcialmente, comprometendo ali a defesa do ente público. Então ele pode contar uma história lá na questão da prova, dizendo que ele atrapalhou, que ele demorou para mandar, e aí estaria em desacordo com a letra C. Certo, gente? Depois nós temos o inciso 9º, certo? Que está aí na tua tela, né? Representar, é um dever do servidor, representar ou levar ao superior irregularidades de que tiver conhecimento no órgão em razão das atribuições. Qual é o cenário que ele pode apresentar lá na tua prova, né? Qual o cenário? Ele pode colocar lá, né, que um auditor estadual percebe inconsistência grave em notas fiscais, em processos que ele está analisando, ok? E aí qual é o correto, né, gente? Ele tem que registrar tecnicamente, ele informa a chefia imediata, e se previsto ainda aciona o controle interno, a corregedoria, tá? E qual é o incorreto, digamos assim, né? O incorreto é ele deixa passar por receio, né, de, no caso, desagradar alguém, então isso estaria incorreto, no caso, ele não poderia fazer. Então, se na prova ele colocar dizendo que ele fez isso, então ele rompeu um dever, porque ele deveria representar ou levar, né, ao superior essas irregularidades, ok? Então ele não poderia ter feito isso. Então cuidado como pode cair isso na tua prova. O prof está fazendo isso de propósito, porque nas milhares de questões que eu já vi na minha frente sobre estatuto, certo? E quando eles falam de deveres e os estatutos, né? E aí a gente está trabalhando com a FGV, né, gente? Tem que tomar cuidado porque é a Fundação Getúlio Vargas. Ela faz várias questões de prova no país, né? Tem que tomar cuidado com isso. E ela costuma fazer esse tipo de questão, ok? Bom, continuando. Vamos lá para o inciso 10, né? Zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público. Qual o cenário que ele pode botar lá na tua questão? Vamos dizer que ele fale sobre impressões, né? Coisa que já está em desuso, mas vamos dizer que ele fala sobre impressões. Aí ele fala lá que o servidor, ele diz que usa o frente e verso, imprime apenas o necessário, digitaliza quando possível, não imprime, certo? Então, ele está de acordo com o inciso 10, está zelando pela economia de material. Agora, o que ele pode colocar de incorreto lá, para tentar ver se você memorizou e você dizer, não, ele está em desacordo com o inciso 10. Ah, ele imprime e descarta várias versões preliminares por hábito, imprime para olhar se está certo, depois bota fora, depois imprime de novo. Um outro cenário, frota, equipamentos. Qual seria o correto ali, né, gente? Qual seria o correto, né, que está apresentado para você, certo? Então nós temos ali, né, checklist. Normal seria fazer um checklist, manutenção preventiva dos equipamentos, da frota,
reportar avarias, o uso responsável do ar-condicionado e iluminação, né? E aí, o que ele pode botar como incorreto na prova e que feriria o inciso 10? A pessoa lá, o servidor estadual, ele deixa o veículo com o motor ligado só para ficar com ar-condicionado, né? Porque está calor. Então, lá pelas tantas, ele poderia colocar isso lá na tua prova para ver se você realmente lembraria do inciso 10, certo? E aí agora temos ali o inciso, né? Peraí. O inciso 11. Chegamos lá no inciso 11. Observar normas de segurança e medicina do trabalho e usar, como diz lá na lei, né, o EPI, né, os equipamentos, né, de proteção individual. Qual é o cenário que ele pode colocar lá na tua prova, contar uma historinha, digamos assim, vou te dar um exemplo, né? Fiscal de obras do Estado. E aí ele pode dizer, o fiscal de obras estava atuando com capacete, bota, colete, óculos, né? Seguindo os briefings de segurança, ok? Beleza. Então está de acordo com o inciso 11. Qual o incorreto? Entra na área de risco de sandália, né? Porque é uma coisa rapidinha, né, gente? É uma coisa que ele vai fazer de forma rapidinha, aquele negócio, certo? Não dá, estaria incorreto, e aí você tem que dizer, está incorreto por causa de quê? Qual dos deveres abaixo ele está rompendo da Lei 10.098? Daí você procura lá o inciso 11, observar normas de segurança e medicina do trabalho e usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, certo? Um outro caso ali que poderia, né? Ele pode colocar o correto e o incorreto, né, gente? Então, comunicar, né? O servidor está numa obra, lá está como fiscal, comunicar formalmente, solicitar o fornecimento, né, dos EPIs, não executar atividades de risco sem o EPI, certo? E o que seria, no caso, o incorreto, né? Improvisar, fazer a gambiarra, improvisar equipamentos, né? Colocar um balde na cabeça fazendo de conta que é capacete, certo? Então tem que tomar cuidado com isso, né, gente? Nós temos aí mais um exemplo que o prof traz para você. O inciso 12, né? O inciso 12, manter atualizado no assentamento individual o endereço e a declaração de família. Então, qual cenário pode ser apresentado na questão, né? Uma mudança de endereço, por exemplo, né? Tem lá o servidor mudança de endereço. O correto seria atualizar imediatamente no sistema do RH para garantir as comunicações oficiais, os benefícios. E o que ele pode colocar como incorreto na prova para ver se você memorizou? Ele diz lá que o servidor deixou desatualizado e perdeu a convocação de curso ou processo administrativo, né? Um outro cenário, ainda quanto a ideia de mudança de endereço, né? Dos dependentes. Ele coloca lá que o servidor corretamente atualizou a inclusão, saída de dependentes para benefícios e imposto, ou incorreto, né? A pessoa já não é mais dependente, mas ele mantém indevidamente, né? Gerando a glosa e devolução de valores depois, né? Então, isso daí nós teríamos como uma coisa incorreta, né, gente? Incorreta aí, tá bom? E aí depois nós temos o inciso 13, né? Manter espírito de cooperação com os colegas, é um dever também do servidor pela Lei 10.098. Qual o cenário que pode ser, no caso, apresentado, né, lá para você? Então, digamos, um pico de demanda, né, em outro setor. O correto seria, talvez, que ele coloque na tua prova, dizendo que o servidor estadual ele oferece apoio dentro das possibilidades, dentro das suas atribuições, né, dentro daquilo que ele pode fazer, compartilha conhecimento, padroniza procedimentos. Isso é o correto, e se ele coloca isso na prova é porque ele quer saber se você memorizou, né, o inciso 13. Agora, ele também pode querer saber se você memorizou o inciso 13, colocando uma coisa incorreta. Não é minha função, diz o servidor, retenção de informação para parecer, ele diz assim, né, que é um parecer indispensável, uma coisa que ele não precisa falar não precisa ajudar, digamos assim. Então, é uma forma aí que poderia ele colocar na tua prova para ver se você memorizou aí esse inciso 13. Ok, gente? Temos lá também o inciso 14, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Aqui, gente, nós temos que tomar muito cuidado, gente, né? Porque tem uma pequena diferença, né? Tem que tomar muito cuidado porque tem uma diferença lá do inciso 9, no caso, né? Temos uma diferença lá do inciso 9, certo? Porque aqui, gente, a ênfase ela é muito mais ampla, né? Uma ilegalidade, omissão, abuso, não apenas uma irregularidade ligada diretamente às suas atribuições, que é o que diz o inciso 9. Então tem que tomar cuidado. Então qual é o cenário que ele poderia contar lá na tua história, né? O cenário poderia ser que o servidor, digamos, um superior expõe o servidor à humilhação, publica, manda fazer campanha eleitoral no horário de expediente, né? Ele conta essa história. E aí qual é o correto que ele quer saber se você memorizou? É ele colocar lá, né? Então, o correto seria registrar o ocorrido, guardar as provas, buscar canais formais, né? Para chegar na chefia superior, corregedoria, ouvidoria, na comissão de ética, Ministério Público, quando cabível, setor de compliance, ele pode colocar lá na tua prova. Qual seria o incorreto, né, gente? O incorreto, aceitar por medo, né, ou responder com outra ilegalidade, fazer uma outra ilegalidade, aí estaria com certeza agindo de forma errada, certo? Então, tomando cuidado com isso, tá? E para finalizar o artigo 177, né, gente? Um cenário ali, né? Coloca ali para você um outro cenário também, né? Omissão grave que coloca em risco o serviço essencial. O correto seria ele formalmente relatar, né? Um outro exemplo que eu coloco ali do inciso 14, né? Indicar as consequências, sugerir medidas emergenciais. Então, na verdade, se ele colocar assim na prova para você, é porque você fez o correto que está no inciso 14. Agora sim, terminando ali, né, gente, nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 177, né? Onde nós temos ali o parágrafo 1º dizendo: a representação de que trata o inciso 14 será encaminhada pela via hierárquica, certo? Ou seja, pelo servidor, pela chefia imediatamente superior, é isso que ele quer dizer ali, né? Ok? E apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Tem o representante, que é aquele que representa, e o representando, que é aquele que está sendo representado, certo? Então ele tem direito à ampla defesa, ok? E ali no parágrafo 2º, será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço ou de falta cometida por servidor, seu subordinado, seu subordinado, certo? Esse entre vírgulas não pode faltar ali naquela segunda parte, certo? Deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração. No caso, né, tem um dispositivo de lei dizendo que ele tinha que, se for um superior, ele sabe das irregularidades, ele teria até que pedir para instaurar sindicância ou PAD. É só um exemplo que eu te trago, ok? Então tem que tomar cuidado nesse parágrafo 1º e no parágrafo 2º aí também do artigo 177, ok? Então o prof trouxe para vocês aí vários momentos, digamos assim, né, do artigo 177, que fala sobre os deveres do servidor público e que, com certeza, podem ser questionados desta maneira pela banca FGV, que é a banca que vai fazer a prova do Tribunal de Justiça lá dia 23 e dia 30 de novembro de 2025 para você. Certo, gente? Com isso eu termino esse vídeo. No próximo a gente fala sobre o 178, que é sobre as proibições, ok? Um forte abraço para todos. Tchau!